Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que tem algumas pessoas que elas têm uma dificuldade de perdoar? Elas têm uma dificuldade de se arrepender. Ela até chora, mas ela não sabe que sentimento é esse, o arrependimento. Ela não sabe o que é não perdoar. Ela diz que perdoou, mas ela percebe que não consegue perdoar, que aquele sentimento ruim corrói dentro dela e ela não entende a legalidade que essas pessoas deram, que o arrependimento para ela, a graça de Deus a respeito dela tá longe disso acontecer. Por qual motivo é que essas pessoas naturalmente se sentem dessa forma? Elas até choram pelo arrependimento de Deus, mas elas não querem abrir a boca para falar dos seus erros. Elas não conseguem pedir ajuda. Elas não conseguem ter humildade. Então, geralmente, quem são assim são pessoas impulsivas, são pessoas que carregam feridas na alma, são pessoas imediatistas, elas querem as coisas no tempo dela, do jeito dela, e na maioria das vezes, essas pessoas caíram em relacionamentos abusivos. E por qual motivo é dessa forma? Porque é que ela quer Deus, busca Deus, mas ela não consegue entender a lógica de Deus, o ensino do Espírito. E aí ela quer Deus, mas para que Deus mude o marido, mude o filho, mas ela não consegue entender no intelecto dela, no inconsciente dela, onde foi que ela errou. Ela não consegue. Por quê? Porque ela não quer se arrepender. Ela desconhece do arrependimento. Esse tipo de pessoa que eu vou explicar para você aqui, que na maioria caiu em relacionamentos narcisistas ou em relacionamentos abusivos, e ela busca Deus, mas ela não consegue entender a Deus. Ela não consegue. Então, em Hebreus 12:15, para que você entenda o que é o arrependimento de Deus, vindo do Espírito, a graça derramada, o arrependimento de Deus não é o mesmo que você chora querendo o arrependimento. Chora, mas nada muda. Tem pessoas que choram no seu secreto, mas ela chora e Deus explica aqui em Hebreus. Ela quer a bênção de Deus, mas ela não quer se arrepender. E é visível para quem anda com o Espírito Santo, é visível para quem já tem esse conhecimento, como é real. A pessoa quer a bênção de Deus, mas ela não quer se arrepender, ela não quer voltar atrás, ela não quer falar dos seus erros. Então, quem são essas pessoas que eu vou explicar aqui para você? Que na maioria das vezes caiu em relacionamentos abusivos. Que na maioria das vezes, essas pessoas, elas têm um relacionamento só de aparência, mas ela não entende a respeito disso. E a maioria, ela não quer falar. Então, essas pessoas, elas só faltam esganar outras pessoas. Elas só sabem condenar, julgar, maltratar as pessoas, mas elas não entendem o que elas carregam. Essas pessoas que eu vou explicar aqui para você, que elas estão longe do arrependimento de Deus, mas muito longe mesmo. Ela só pode buscar, mas ela não quer falar. Ela não quer falar. E aí é impossível de Deus derramar a graça na vida dessa pessoa. E a Bíblia diz isso. Olha como é interessante esse ensino de Deus. Em Hebreus 12:15, Deus diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Quer dizer, a pessoa está privada. Ela não consegue a graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbem. Quando uma pessoa ela tem uma raiz de amargura, ela é perturbada.
e por ela muitos se contaminem. E quando há uma raiz de amargura em uma casa, todos se contaminam. Quando uma pessoa é tóxica, todos da casa se contaminam. E ninguém seja fornicador ou profano. Olha os ensinos de Deus. Quer dizer, quando uma pessoa ela está amargurada, ela fornica, ela entra em vícios, ela é profana, ela chama palavrão, ela acusa as pessoas, mas ela desconhece do assunto. Ela está o tempo todo condenando e julgando e maltratando as outras pessoas, mas elas desconhecem desse assunto. E que ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a benção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas os buscasse. Esaú, ele vendeu a primogenitura dele com fome, chegou com fome do trabalho e viu o irmão ali fazendo a comida. Ele queria comer. Então o irmão dele disse: você quer comer? Então eu lhe vendo a comida. Você tem a primogenitura, vamos trocar? Eu lhe dou a minha comida que eu estou preparando para mim e você me dá a sua primogenitura. E ele disse: para que me serve essa primogenitura se eu estou aqui passando fome? E ele foi e vendeu a primogenitura para o irmão. Depois Esaú, ele se arrependeu de ter vendido a primogenitura. Mas aí ele foi atrás do pai dele para que o pai abençoasse ele. Quando chegou lá, ele descobriu que o pai já tinha abençoado Esaú. Já tinha abençoado o irmão. Então ele ficou o quê? Na hora, revoltado. Ele ficou revoltado com o irmão. E aí ele queria matar o irmão. Por quê? Porque ele descobriu que perdeu a primogenitura, onde ele tinha vendido a primogenitura. Mas ele já não aceitava mais. Uma pessoa, quando ela é movida pelos impulsos delas, que ela é uma pessoa temperamental, impulsiva, narcisista, ela quer as coisas de Deus no tempo dela, do jeito dela. E na maioria das vezes, ela cai em relacionamentos abusivos justamente por isso. Quais são os níveis de pessoas que caem em relacionamentos abusivos e que ela está longe da graça de Deus? Que Deus derrame o arrependimento na vida dela. Está longe dessas pessoas, buscar a Deus e encontrar. Ela se torna só um religioso. São aquelas pessoas que ela sabe que se relacionou com uma pessoa por interesse financeiro. Ela sabe. Ela vivia na dúvida se ela queria fulano ou cicrano. Fulano era pobre, cicrano era rico. Mas eu tenho que pensar no meu melhor, o melhor para mim. Então eu gosto mais do pobre, mas eu vou pender pro lado do rico, porque eu sei que ali eu vou me dar bem. Esse tipo de pessoas tá longe da misericórdia de Deus. Tá longe da graça de Deus. E a Bíblia diz isso. Essas pessoas que sabiam que o homem não gostava dela. Um exemplo. Ela se relacionou com o homem sabendo que o homem gostava de outra mulher. Mas ela entrou no relacionamento. Ocultou o que ela sabia, passou por cima. Ele gosta de outra, mas depois ele vai gostar de mim. E ela tá se relacionando com aquele homem. E no decorrer é que ela vai perceber que o homem não tem amor por ela. Que o homem só suga, só se aproveita dela. Mas ela tá o tempo todo ali condenando as pessoas pelas atitudes daquele homem. E ali na leitura você percebe o que é que Deus diz. Que uma pessoa, quando ela tem uma raiz de amargura, ela é profana, ela é promíscua, ela vai entrar na fornicação, na masturbação, na traição. De alguma forma ela vai se perder. Então ela vai tentar consertar os erros dela muito rasamente. E ela não vai entender. Por quê? Porque o tempo todo ela vai estar condenando as pessoas por tudo aquilo que ele passa. Então, geralmente, quem são essas pessoas? As pessoas que não quiseram sentir a dor da frustração. São essas pessoas. Aquelas pessoas que foram abandonadas. Ah, mas eu não quero sofrer.
Já que fulano não me quer, eu quero cicrano. Eu vou e me agarro com outra pessoa para não sofrer. Quer dizer, eu sabia que eu não amava, mas eu acreditei que eu ia poder amar com o tempo. E aquela outra pessoa que entrou na minha vida sabia da minha história. Via muitas vezes eu chorando por outra pessoa, mas me aceitou porque acreditou que no trajeto da vida eu ia passar a gostar dessa pessoa. Tudo isso são relacionamentos baseados numa mentira. E a Bíblia diz isso. Quer dizer, outro tipo de relacionamento que é assim, é aquela pessoa que ela sabia, um exemplo, eu sabia que o homem que eu mais queria estava interessado na minha amiga, estava interessado na minha prima, mas eu forjei uma situação para que aquele homem visse ela com outro, só conversando, visse uma mensagem, um mal-entendido e ele passasse a não querer mais ela para me dar uma oportunidade de agora eu entrar no coração dessa pessoa. Eu maquinei, eu planejei um plano para estar com uma pessoa sabendo que a pessoa não gostava de mim. Sabendo. Eu fui a pedra de tropeço. Eu fui que me interessei por essa pessoa e intervi no relacionamento para sobrar para mim. Eu quis ser o consolo da pessoa. Isso acontece demais. Eu quis ser aquela pessoa que eu vou consolar aquela outra pessoa e com o tempo ela vai gostar de mim. Tudo isso é uma base do que eu estou explicando para você, do que Deus está explicando aí, que é a pessoa que está privada da graça de Deus. Ela está privada. Por quê? Porque ela não crê que é assim. Ela não entende que é assim. Ela não quer abrir a boca para se arrepender do pecado. Ela quer ficar no lugar de vítima. Ela quer viver condenando as pessoas, julgando e maltratando as pessoas. Por quê? Porque o erro foi cometido lá atrás. É as pessoas que querem transformar uma verdade em uma mentira em verdade. É a falta de equidade que eu já venho explicando para você. É a ausência de verdade. Elas criaram uma verdade e agora elas não conseguem conviver bem. De maneira nenhuma. Então, em que situação você percebe que a falta de equidade está em uma pessoa? Quando ela não quer se arrepender. Ela quer alguns versículos bíblicos que conforte o coração dela. Ela quer alguma mensagem bonita de Deus, de fora para dentro, mas ela não quer abrir a boca. Ela não quer nem que Deus se materialize na frente dela. Ela diz, eu não acredito assim, eu não quero assim, eu não concordo que é assim. Então, essas pessoas botaram a carroça na frente dos bois, e agora tá andando com a carroça e arrastando o boi e não sabe mais o que fazer. É esse tipo de cenário de uma pessoa que ela tá privada da graça de Deus. Então até ela chora, essas pessoas. Elas choram tentando consertar os erros dela, mas ela não consegue sair do lugar. Entende? Que é isso que Deus explicou. Então por isso, Esaú, ele se arrependeu de ter vendido a primogenitura dele. Ele vendeu na hora do impulso. O que é que me serve essa primogenitura se eu tô aqui com fome? Então, quando ele foi pedir a benção do pai, o pai já doente, cego, o que foi que tinha acontecido? O pai já tinha dado a benção a outro. Então, o pai disse a ele, eu já lhe abençoei. Então, caiu a ficha dele. Quer dizer, em vez dele se arrepender de ter vendido a primogenitura, ele ficou com ódio do irmão. Ele quis matar o irmão. Ele quis condenar o irmão da troca que ele tinha feito. Por quê? Porque Esaú era um homem impulsivo. Ele não sabia o que significava a primogenitura. Ele não queria a primogenitura. Ele disse, para que me serve isso? Se eu estou aqui com fome? Vendeu a primogenitura. Depois ele se arrependeu. Não, vou pedir ao meu pai a benção, porque eu sou o filho primogênito, meu pai tá doente, tá perto de morrer. Quando ele chegou lá, que se deparou com essa realidade, ele ficou indignado, e ele não conseguiu mais
Então Deus explica ali, mesmo que ele queira se arrepender, ele já não consegue alcançar o arrependimento. Por qual motivo ele não consegue alcançar? Porque o orgulho vai tomando conta, porque ele vai cometendo mais erros. Entendeu? Na história, o que é que Deus está explicando? Quer dizer, ele não cometeu só um erro. Na hora, em vez de ele refletir, ele partiu para agressão, ele ficou indignado, ele botou o irmão para correr, se eu lhe pegar, eu lhe mato. Então, ele vai cometer, essas pessoas que são impulsivas, elas cometem tantos erros um atrás do outro, que para ela o arrependimento está muito longe. Se torna só uma pessoa religiosa, ela quer Deus da forma que ela quer, da forma que ela já é. Então ela quer o impossível de Deus. É isso que Deus está explicando. Eles querem o impossível de Deus. E o impossível de Deus não tem como Deus derramar. Então toda vez que essas pessoas estão nesse dilema, elas oram, elas pedem, elas até jejuam, mas elas não querem abrir a boca para se arrepender. Elas querem continuar com o mesmo comportamento. Elas não, os degraus que elas subiram de erro, como Esaú, elas não querem dizer, não, eu errei ali, vou me arrepender, vou falar com fulano. Não, eu errei aqui, mais embaixo, eu vou me arrepender, vou falar com Bertano. Ele não quer. E é por isso que tá distante dele o arrependimento. Ele até chora, ele até ora, mas ele não sabe mais mudar. Entende? Ele não sabe mais mudar, ele quer consertar os erros dele, porque ele viveu por conta dele, da forma dele. São pessoas imediatistas, temperamentais, são pessoas que querem Deus da forma que ela já é e ela não quer ver os erros. Não quer abrir a boca, não acredita em arrependimento, em perdão, em nada. Gratidão, humildade nessas pessoas não existe nessas pessoas. Por mais que Deus já fez um milagre, já fez uma graça na vida delas, elas não querem retroceder. Deus até se apresenta, mas Deus foge dessas pessoas, entende? Deus termina se afastando de pessoas ingratas, de pessoas egoístas, de pessoas que não querem saber como funciona esse sistema de Deus. Então elas estão ali no mesmo erro, só acumulando erro. Foi o que Esaú fez na vida dele, acumulou erro. Errou de novo e ficou só olhando o cenário da vida dele. A presepada que ele causou na vida dele, mas ele estava o tempo todo condenando todo mundo. Mas ele não acreditava que no mundo espiritual existem leis, existem regras, existem fundamentos, que é isso que a Bíblia ensina. Não é como o fundamento do homem, não é como o arrependimento do homem, que ele quer se arrepender e consertar os erros dele por conta dele, ignorando que vai existir consequências. Então, o que é que acontece na vida dessas pessoas? Vai acumular mais consequências. E por isso ela se torna uma pessoa amargurada. Em toda casa que você vê que existe uma raiz de amargura, Deus explica ali. A raiz de amargura vai contaminar. E nessa contaminação da raiz de amargura, vai ter desunião familiar, vai ter filhos rebeldes, vai existir drogas, vícios, qualquer tipo de vício, vai existir fornicação, vai existir esculhambação. Essas pessoas são profanas, chamam palavrão, mas elas não querem Deus. Elas choram no secreto, clamando por Deus, mas não no sentido de dizer, eu quero me arrepender do meu erro. Eu quero entender onde foi que eu errei. Eu quero que Deus me mostre o cenário da minha vida. Por que é que eu sou triste, sou depressivo, sou amargurado, tenho vícios, eu creio em Deus, mas eu não consigo me permanecer na presença de Deus. Eu sou inconstante, prevaricador, profano. Então essas pessoas, elas vivem como um sepulcro caiado. E elas não querem entender como foi que ela plantou isso. Então, na maioria das vezes que essas pessoas se tornam dessa forma, que estão longe do arrependimento de Deus,
na maioria das vezes, você vai perceber que elas carregam excesso de medo, que é o que a Bíblia diz, elas carregam excesso de medo, são pessoas que sofrem de perturbação noturnas, são pessoas indignadas, são tudo isso, mas elas fingem que não são, elas estão querendo superar, querem viver de momentos sem olhar o cenário, nem do futuro, porque elas não sabem o que vai acontecer no futuro, nem temem a Deus, nem querem pensar no passado. O que foi que elas fizeram no passado que a felicidade delas são tão momentâneas, baseada na iniquidade, na transgressão, no pecado. Ela precisa do pecado para sobreviver, mesmo sabendo o que a Bíblia diz. Quer dizer, eu creio em Deus, mas eu não acredito que Deus pode nada. Então elas se rendem. Elas se rendem porque elas não querem mudança. Elas não querem voltar atrás. E na maioria das vezes, quando alguém tem essa visão muito rasa e ela quer voltar atrás, ela não consegue mais. Olha como é interessante. É isso que eu li para você, que Deus está explicando. Ele não consegue, o arrependimento está tão longe que ele tenta por ele retroceder. Mas quando ele vai voltar atrás, ele vê o embaraço. Ele vê como, assim, ele se sente humilhado, entende? Ele não, porque quem não foi perdoado, ele é muito inflamado. Ele se sente por qualquer coisa. Então, ele tenta voltar, mas é como se fosse um tiro no pé. Ele se sente assim, eu tento voltar atrás, eu tento falar com meu irmão, eu tento me aproximar do meu irmão, mas ele sente uma barreira, uma dificuldade, porque ele se sente inflamado. Ele se sente inflamado. Ele tenta se aproximar, ele tenta resolver as questões dele pela visão dele. E ele não entende que assim ele não vai conseguir. Sem abrir a boca, ele não vai conseguir. E essas pessoas são muito orgulhosas. São muito orgulhosas. Por isso o mundo espiritual é bloqueado para elas. Porque elas não sabem como funciona. Então elas tentam se aproximar, mas elas se sentem acusadas. O emocional, a iniquidade está lá corrompida. Entende como é que funciona? Então ele tenta se aproximar, mas ele sente. E quando ele sente, ele vai acusar o outro. Ele vai porque ele não consegue se ver. Ele não consegue ruminar, ele não consegue se arrepender. Então o que é que vai acontecer? Quando ele tenta se aproximar, que ele sente a acusação, ele diz, não, a culpa não é minha. A culpa não é minha, a culpa é do meu irmão que me maltrata, tá me acusando, tá me xingando, tá me maltratando, porque ele se sente aflito. A aflição tá ali. Entende como é que funciona o mundo espiritual? A aflição tá ali enraizada. Por isso Deus diz, aonde tem raiz profunda de amargura, é contaminante. Ele tá preso na iniquidade. Agora, onde ele se perdeu, ele já não sabe. Onde ele se perdeu? Lá no passado. Muitas mulheres aceitaram um relacionamento sabendo que o homem não gostava dela. Ela sabia, não foi que ela se enganou. Não foi o homem que enganou ela. Ela sabia que o homem chorava por outra, mas ela quis ser o travesseiro. Ela quis ser a almofadinha. Entendeu? Ele via, aquela pessoa via o outro chorando. Ele quis ou ser a pedra de tropeço para terminar um relacionamento de alguém e ele chegar como aquela pessoa que dá a mão, o conforto da pessoa, querendo uma oportunidade. Muita gente sofre essas situações na Terra. Muita gente. Quer dizer, se aproximou como amigo, vamos formar uma amizade, mas agora vamos firmar e agora eu tô aqui. Eu sou a luz, eu sou a luz do mundo. É assim que ele acha que vai acontecer. Eu sou o brilho que faltava. Eu sou a coroa da sua cabeça. E não é assim que vai funcionar. Por isso vai existir esses conflitos familiares. Porque são pessoas que quiseram firmar um relacionamento baseado numa mentira. Eles quiseram fazer
Da mentira à verdade criada deles. A verdade que eles criaram. Quando eu era nova, eu ouvi dizer assim, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Você aproveita as oportunidades que acontecem na sua vida. Porque o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Se tá acontecendo isso com você, aproveite, porque isso é algo bom para você. Eu já me vi numa situação muito parecida. Eu já vivi todas as situações quase no mundo. Uma época, eu me vi num conflito emocional entre um rico e um pobre. Uma época eu me vi assim. Já tinha saído de uma situação com um homem estruturado, voltei a ser pobre, de Marredeci, que era como eu era, né? Tinha um homem estruturado, mas eu não tinha estrutura. Voltei para dentro da casa da minha mãe, fui comer ração, fui trabalhar. E aí apareceu um homem rico, estruturado. Rico não, estruturado. Mais uma vez na minha vida. Mas eu não queria esse homem. E esse homem me enchia de presentes. Me enchia. E eu não queria esse homem. Eu deixava muito, muito claro assim que eu não queria. Mas devido a ele tentar entrar no meu coração, com tanta bondade, eu fui deixando ele me encher de presente. Eu fui tentando abrir o meu coração para ele, né? Devido eu ouvir essas frases. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, a sorte não bate 2 vezes na mesma porta, você nasce na pobreza e tem um homem desse atrás de você, um homem estruturado, formado, um homem que me oferecia carro, casa, tudo, e eu não queria, eu ficava indecisa. Eu já peguei um homem estruturado, mas eu sofria, agora eu queria ser feliz, eu não queria dinheiro. Eu fui a primeira vez para a mão de um homem estruturado, mas eu fui por amor. Eu fui por amor. E agora eu entrar na mão de um homem estruturado por interesse. Eu ficava querendo entender a lógica das pessoas. E eu ouvia muitas opiniões que eu devia querer. Porque a sorte não batia na minha porta 2 vezes. E aí eu conheci um pobre. Conheci um homem pobre, mas decente, trabalhador, tinha vícios, mas não tinha filhos, nunca foi casado, só era enrolado, tinha tido os rolos dele, mas morava com a mãe dele. Então eu decidi, vou ficar com o pobre. Porque é com o pobre que eu gosto de beber, é com o pobre que eu gosto do sexo, é com o pobre que eu tô me sentindo bem. Enfim, escolhi ficar com o pobre. Ouvi por várias vezes as pessoas dizer que eu ia me arrepender, né? Que quando essa fase passasse eu ia me arrepender, que você vai ver quando a juventude passar, que pobre, você quando passar essa fase sua, você vai se arrepender, e eu não quis saber. Mas no intervalo, mais ou menos depois de 2 anos, eu fui percebendo as coisas ruins do pobre e fui realmente me arrependendo. O pobre tinha vício, o pobre era brabo, era ignorante, eu também era, mas tinha que ceder para não sair faísca dentro de casa. E aí, em uma das separações, pega, larga, o homem era agressivo, era irritado, bebia muito. E uma dessas vezes caiu a minha ficha, o que foi que eu fiz? Larguei o pobre, larguei o rico, que podia me oferecer tudo, que chorava. Ele chorava atrás de mim, oferecia dinheiro para minhas amigas, para me conquistar. Se você falar com ela, se você me ajudar a conquistar ela, eu lhe dou isso. E trazia bolsas, sapatos para mim de presente. E os sapatos eram para mim e para minha amiga. Porque a amiga, quem ia para a loja com ele comprar os sapatos, escolher qual é o sapato, ela dizia, eu sei qual é o sapato que ela gosta. Ele levava a minha amiga, comprava para mim e comprava para minha amiga. Ele era assim, esse homem. Muito bom, muito mão aberta. E aí eu decidi, quando eu percebi que o pobre não era aquilo que eu pensava, mais ou menos uns 2 anos, morei com o pobre, né? E aí veio os conflitos, o pobre só chegava bêbado, o pobre tinha dia, só queria ter uma relação comigo, aquela rapidinha, e eu fui ficando indignada com aquele relacionamento, enfim, larguei o pobre. Larguei o pobre, mas o pobre ficou na minha cola.
ficou na minha cola, atrás de mim, eu dispensando, me saindo, dispensando, me saindo. E aí eu comecei a entrar em contato novamente com o rico. Já não estava mais com o pobre, comecei a atender a ligação do rico, avisei o rico que agora eu estava solteira, não estava mais com o pobre. E aí o que aconteceu? O pobre me convidou para sair para um restaurante, eu fui. Percebi que o rico me queria mais uma vez. Depois de eu ter morado com esse homem. 2 anos. Eu morei com ele 4 anos. Mas em uma desses conflitos, nós tínhamos se separado. Fui tentar mais uma vez com o rico. E aí, quando eu comecei a me relacionar com o rico, ele foi me levar para o ponto que eu ia para Caruaru, que eu não tinha carro. E aí, ele foi me levar e o pobre começou a ligar para mim. O pobre começou a ligar para mim, querendo perdão, me perdoe pelo meu jeito, eu vou mudar. E aí, eu não tava dando muita bola, não queria muito. E o pobre começou a ligar e eu, quando tava no carro do rico, eu comecei a apertar no vermelho, não quis atender o pobre. E o pobre sabia que eu ia para Caruaru. Então ele foi atrás de mim no ponto que eu ia pegar o ônibus para ir, aquelas mutirão de pessoas, multidão de ônibus, que é uma fila de ônibus. E aí quando o rico tava indo comigo no carro, ele só foi me levar, não tava tendo relação com o rico. Eu tava só como amiga. Vamos conversar de novo, vamos rever nossos conceitos, vamos ver se nós temos uma chance de ser feliz. Na minha cabeça, né? Eu digo, vou ver se o rico ainda tá na minha onda. Vou ver se eu ainda consigo capturar algum sentimento dele. Porque era tanto amor, ele chorava desesperado por mim. E aí eu fui tentar. Na volta, quando ele vinha voltando com o carro, o pobre tava indo atrás de mim e viu o carro dele passar. Ele viu, porque todos dois sabiam um do outro. Um sabia do outro. O pobre sabia que eu tinha largado o rico por ele. Porque quando eu conheci o pobre, eu falei, eu tenho um coroa que me banca, que é doido por mim, e vamos se conhecendo. Minha vida era muito um livro aberto assim. Eu não queria saber da opinião de ninguém. Fui vivendo. Logo assim que me separei da primeira relação, de 10 anos de casamento. Então, quando ele foi me encontrar no ponto da van, no ponto do ônibus, ele viu o carro do coroa passar. Aí ele se ligou. Oxe, ele tá vindo de lá. Então, ele quem foi levar ela tá tentando voltar pro rico. E aí ele foi atrás de mim, eu não tinha atendido o telefone, porque eu tava dispensando ele. E eu entrei pra dentro do ônibus, já tava lá sentadinho, ele invadiu o ônibus, brabo. E disse, por que você não me atendeu? Eu disse, porque eu não quis atender. Você não me atendeu porque tava com ele, né? Era? Ele disse pra mim. Eu disse, enfim, não importa se eu tava com ele ou não. O que é que eu tenho com você? A gente terminou. Eu não tô mais com você, eu não moro mais com você. Aí ele saiu daquele ônibus desesperado e foi atrás do rico. Que ele sabia da vida do rico, quem era o rico. Onde ele trabalhava, ele era diretor, ele tinha um escritório para ele, trabalhava para a prefeitura, era bem estruturado. Ele foi atrás do rico, encontrou o rico. Então ele entrou no trabalho do rico e deu aquele recado pro rico. Que você foi com ela, foi levar ela lá no ponto do ônibus. Ele disse, fui. O rico. Ele disse, eu vim aqui lhe avisar que se você entrar na vida dela, eu lhe mato. Ele ameaçou o rico. E aí ele foi embora, o pobre. Aí o rico vai e liga pra mim. Disse, você não disse que estava separada? Eu disse, eu tô separada. Mas o homem acabou de sair daqui. Do meu escritório, do meu trabalho aqui, o homem tá desesperado atrás de você, me ameaçando. Como é que você tá separada? Eu disse, porque tem pouco tempo e ele tá se humilhando atrás de mim. E é por isso que ele foi atrás de você, porque ele viu o seu carro, foi atrás de você. Ele disse, bom, já que tem pouco tempo que você terminou com ele, resolva a sua situação com ele, porque eu não vou botar minha vida em risco. Ele veio me ameaçar, eu tô aqui apavorado, tremendo de medo, e eu quero que você resolva com ele,
porque eu não quero me envolver nessa situação. O rico foi e deu aquele espaço, né? E com o espaço do rico, eu percebi que o rico já não estava mais louco como era por mim. Ali eu já tinha percebido, 2 anos, o sentimento tinha esfriado. Foi o que eu percebi. Eu digo, aí ele se afastou. Não me ligue, não venha atrás de mim, resolva seus problemas, porque eu não vou botar minha vida em risco por causa de você. Você já não me quis uma vez por causa dele, e agora você tá querendo ficar comigo e ele lhe ameaçando e me ameaçando, tô fora. Foi o que o rico disse pra mim. E se afastou. E aí quando eu voltei de Caruaru, viajei arrasada. Viajei essa viagem arrasada. E aí quando eu voltei de Caruaru, eu comecei a ver esses conceitos. Eu digo, eu tô tentando voltar atrás de uma situação que não tá sendo mais a mesma. Porque eu percebi como ele era e como ele estava sendo agora. Ele não era mais a mesma pessoa, né? Quando eu percebi pela fala, pela dureza de coração que ele estava. Não quero arriscar a minha vida, você resolva primeiro com ele, para poder você dizer quem é que você quer. E aí, ali eu percebi que realmente as chances, o raio não caía 2 vezes no mesmo lugar. Eu não sabia bem o que eu queria da minha vida, eu só sabia que eu tinha quebrado a cara nas minhas escolhas, porque aquela pessoa realmente era viciada, porque era uma pessoa, né, adúltera, já tinha traído várias mulheres, era um homem que queria beber um dia sim, outro não, era um homem que não sabia medir as palavras, e eu que tinha que fazer por onde estar com ele, com o pobre. E aí começou a cair a ficha das minhas escolhas naquele momento. E por essas decisões, eu decidi voltar e tentar mais uma vez, e ainda fiquei com ele por mais 2 anos, com o pobre. Acreditando que ele ia mudar, acreditando que tudo poderia se resolver, acreditando. Tinha uma paixão muito louca por ele, né? Gostava da química, do sexo, gostava, mas não gostava das atitudes, do comportamento, daquele homem tão frio, tão assim, que queria as coisas do jeito dele. Ele não tinha um casamento, era tudo, era uma palavra muito dura, e aí eu fui vendo que eu não ia aguentar. Se eu já vinha de um casamento ruim de 10 anos, como eu ia aguentar a vida toda com esse homem? Mas aí eu tentei mais uma vez amolecer o meu coração e tentar ir moldando ele. Entende? E aí eu tinha uns 2 anos, terminei vivendo 4. Porque eu digo, já que o rico não me quer, eu vou tentar mais uma vez, para não ficar sozinha. E aí voltei mais uma vez e vivi mais 2 anos. Mas o que é que eu quero que você entenda? Que é justamente isso que Deus está explicando ali. Por mais que a pessoa ela tenha a visão que agiu errado, que errou nas escolhas, ela vai tentar consertar os erros dela, mas não da maneira correta. Ela é impulsiva, ela age por momentos, ela é como Esaú, entendeu? Ela quer agir pela carne, pelas iniquidades dela, que eu não entendia sobre iniquidade. Então eu era impulsiva, comigo ou era ou não era, ou dá ou não dá. Eu não tinha muita paciência, eu não sabia me posicionar, eu não sabia tomar decisões. Então, comigo, ou eu tô aqui, ou eu tô ali, eu tenho que me agarrar em alguém. Eu não tinha identidade. Entende? E é isso que Deus explica, que uma pessoa, quando ela não tem identidade, quando ela não se conhece, ela entra em relacionamentos ruins, ela causa um erro atrás do outro, mas ela está o tempo todo tentando consertar pela visão dela, pelas iniquidades dela. Mas se ela for uma pessoa impulsiva, ela vai agir exatamente como Esaú. E por isso a graça de Deus, que o arrependimento só vem de Deus, como eu venho explicando para você, não é derramado nessa pessoa. Porque ela está o tempo todo justificando os seus defeitos, querendo consertar os seus defeitos por conta própria,
querendo que Deus haja a favor dela, ao benefício dela, mas ela não sabe onde ela erra, ela não sabe. E é por isso que essas pessoas que carregam iniquidade, que é o desejo da carne, ela vai se perdendo cada vez mais. Entende? A maioria das pessoas, todas as pessoas que carregam iniquidade, ela é movida pelo desejo da carne. Ela é impulsionada nas decisões dela. Então ela não tem paciência, ela não tem resiliência, ela não sabe tomar decisões, ela não reconhece que errou. E mesmo quando ela reconhece, por isso eu tô contando esse caso para você. Eu reconheci as minhas escolhas erradas. Porque eu vi que o homem não era aquilo que eu queria. Depois que estava morando. E aí eu tentei consertar, mas você já não consegue mais. Você fica boiando, sabe? Sabe uma pessoa que está sem destino? É uma pessoa que ela cometeu um erro grave no passado. E quais são esses erros graves que Deus explica? É eu saber que eu não gosto de uma pessoa, mas eu tomei essa decisão, eu quis me relacionar para não sofrer. Isso é um erro grave para Deus. Eu sei que a pessoa não gosta de mim, mas eu quis servir de travesseiro para essa pessoa, para um dia ela gostar de mim. Como é que eu amo a Deus? Eu nem me amo. Como é que eu amo o próximo? Eu não tô nem aí pro que ele sente. Eu tô manipulando. Não tô nem aí pro que ele sente. Se ele não gosta de mim, gosta de outra pessoa, mas depois ele vai gostar de mim. Isso é egoísmo puro. Entende? Que isso é egoísmo puro das pessoas. E elas não entendem porque elas querem ser felizes por conta própria. E elas são covardes, medrosas de ficar sozinhas. Elas não conseguem, são carentes. Carentes afetivas. E aí você vai perceber que a maioria comete esses erros. A maioria das pessoas cometem esses erros. Porque depois de 4 anos que eu larguei essa pessoa, a outra que me queria via eu chorando por essa pessoa. Mas mesmo assim me queria. Sabia que eu chorava porque gostava dele. Chorava porque gostava. Mas ele sabia, mas não dizia. Sabia, mas relevava. Via, quando essas pessoas veem que o outro tá chorando porque não tá com a pessoa que gosta, ele tenta se enganar. Ele diz, tá chorando, mas não é por isso não. Tá chorando por outro motivo. Ele não quer encarar a verdade que ele não quer ver como verdade. Entendeu? Mas aí quando ele tem que se deparar com os problemas, ele tá o tempo todo acusando a outra pessoa. Que a outra pessoa não presta, que a outra pessoa é que é ruim. Ele não vê que ele aceitou. Que ele foi falho. Ele quis entrar no relacionamento sabendo que a pessoa não gostava. Ele, então, quer dizer, é isso que Deus explica. Se eu não quero me arrepender dos meus erros, se eu quero o tempo todo julgar e criticar outras pessoas dos erros dela, se eu quero ter esse posicionamento, como Deus vai derramar a graça sobre mim? Eu tô me privando do arrependimento de Deus, da graça de Deus. Quando eu tenho essa visão, quando eu privo Deus, quando eu quero continuar sendo só um religioso, mas eu não quero falar dos meus erros, eu não quero me arrepender, eu não quero. Então, essas pessoas, elas querem o impossível. Por isso, quando ela sente o que está dentro dela, ela vai condenar o outro. Ela vai julgar o outro. Ela vai criticar o outro. E é por isso que é impossível de Deus derramar esse arrependimento. É impossível, porque ele está complementando mais erros em cima de erro, como Isaú fez com o irmão. Quem obrigou ele a vender a primogenitura? Ele não deu valor àquilo que ele desconhecia. Seu filho primogênito, ter sorte de prosperar. Depois que ele comeu, ele se arrependeu, foi atrás, não dava mais tempo. O pai cego disse, não, eu já lhe abençoei. Então ele percebeu, meu irmão veio primeiro e recebeu a minha bênção. Que aí já foi a mãe que inventou uma mentira, impulsionou o irmão criar uma mentira para ganhar a benção de Jacó, a benção do pai, se passando por ele. Como é que seu pai vai lhe abençoar no lugar do seu irmão? Você tem que botar um espelhinho, porque seu irmão tem cabelo nos braços.
você tem que usar a roupa do seu irmão para ele não perceber o cheiro, para poder lhe abençoar. O irmão ainda disse, mãe, isso pode não dar certo. Não, meu filho, vá, eu me responsabilizo. A mãe, pelo preço da mentira, perdeu os 2 filhos, nunca mais ela conviveu com nenhum dos dois, porque um teve que correr para não morrer na mão do outro, o outro revoltado com o pai também foi embora, ela perdeu os 2 filhos e o marido, que o marido morreu. Ela nunca mais reencontrou os filhos, pela mentira que causou. E o irmão que aceitou por impulso, vendeu a primogenitura, ficou indignado. Uma mentira. Uma pessoa que toma decisões por impulso, ela vai ficar perdida nas iniquidades dela. Ela não sabe mais resolver. Ela está o tempo todo tomando decisões erradas e ela não tem coragem de enfrentar que ela tomou uma decisão errada. Que ela mentiu em algum setor, em algum lugar da vida dela. Porque ela queria transformar a mentira em algo verdadeiro. E as pessoas não têm essa visão. Então, quem são essas pessoas? É aquela que se relaciona sabendo que não ama, só para não sofrer. E aquela que aceitou ser o travesseiro, sabendo que a pessoa não tinha amor. Então vai viver um nível de fingimento, aquele relacionamento que é um sepulcro caiado, que mal tem um relacionamento. Então por isso na leitura você vê Deus explicando. A pessoa vai cair na fornicação. A raiz de amargura vai contaminar a família, porque ele vai estar o tempo todo condenando e se vitimizando. Ele não tem coragem de assumir os erros, tanto um contra o outro. Não tem coragem de assumir o erro. Ele está o tempo todo botando a culpa em um, que aquela pessoa é que está errada, que não presta, e ele está o tempo todo se vitimizando. Entendeu? Porque é que esse arrependimento não é liberado. Esse arrependimento não é liberado para essas pessoas que têm esses pecados ocultos, que para ela isso não é errado, isso não é pecado, ela não errou em lugar nenhum, ela está o tempo todo se vitimizando, porque ela quis transformar a mentira em verdade. E aí você percebe como vai ser o cenário dessas pessoas. A vida toda. Não quis o arrependimento de Deus, a vida toda vai mudando o cenário da vida dela. Mas a estrutura da raiz de amargura, estando ali, ela tem dificuldade de um bom convívio. Ela se sente carente, mas no convívio você vai perceber que ela está o tempo todo querendo o impossível de Deus. Ela está querendo o impossível. Porque essas pessoas, a maioria, elas não querem Jesus para se arrepender. E quando querem Jesus, quer Jesus, mas não quer abrir a boca. Não quer confessar o pecado. Não quer dizer realmente, eu errei. Elas não querem se reconhecer. E aí, não tem como. Então, Deus explica aqui que Isaú, mesmo correndo atrás da bênção, em lágrimas, ele não conseguia a bênção. Por que ele não conseguia? Porque ele não conseguia se ver. Ele não conseguia assumir o erro, que o erro foi dele. E quando uma pessoa não quer assumir o erro, que o erro é dela, ela quer que Deus faça aquilo que ela quer, mas ela não quer fazer o que Deus quer. Ela não acredita em Deus, ela já entrou na negação. Ela não acredita no que Deus ensina, ela não quer a opinião de Deus, ela quer que Deus ajude, que os filhos obedeçam, ela quer que os filhos façam o que ela quer que o marido seja como ela quer, que pare de fornicar. Então, essas pessoas que são assim, geralmente, ela quer que o homem não fornique, mas ela não quer ceder para o homem. Tá sempre fingindo que tá dormindo. Tá sempre fingindo que tá com cólica, que tá com dor de cabeça. Tá entendendo como essas pessoas confusas, indecisas pela visão, porque ela não tem posicionamento. Ela quer aquilo que ela quer. Ela quer sempre aquilo que ela quer, mas ela não quer se arrepender. Ela não quer se ver. Ela tá na negatividade. Ela é aquela pessoa sempre negativa,
sempre pessimista, sempre acusando as pessoas dos erros das pessoas, mas ela nunca tem erro. É esse tipo de pessoa que está longe do arrependimento de Deus. E Deus explica ali naquela parte de Hebreus, naquela leitura. Quer dizer, livra-te. Deus está dizendo, se livra dessa condenação. Quer dizer, para a pessoa não ser privada da bênção de Deus. Ela se priva da bênção o tempo todo. Ela está o tempo todo condenando, ela está o tempo todo se vitimizando. Ela só se aproxima das pessoas, querendo as pessoas como elas querem que as pessoas sejam, mas elas não conseguem ser o que as pessoas querem que ela seja. Elas não vão conseguir, porque se a raiz de amargura está dentro delas, elas querem aquilo que elas querem. Entende? Elas não querem assumir. Elas não querem assumir. Depois que eu passei por essa experiência, que eu vivi mais 2 anos com esse homem, ali eu percebi. Com mais 2 eu comecei a chorar, a pedir a Deus, eu não quero mais. Eu já tô 4 anos penando, esse homem só quer viver bebendo, esse homem só quer aquela rapidinha comigo, eu não quero mais, eu não aguento, eu quero ser casada, mas de verdade. Eu quero um casamento de verdade, eu não quero fingir um casamento com uma pessoa que ela quer, a pessoa quer a esposa, mas ele não sabe ser o marido. E aí? É largar. Quer a esposa, mas não sabe ser marido? Como eu vou ser? Como eu vou ser? Não tem como. Não tem como, porque quando ele vinha pra mim, querendo me conquistar para ser do jeito dele, eu dizia, meu filho, eu não faço sexo, ou você faz as coisas direito, ou você vem me conquistar para ter uma relação boa, ou essa rapidinha sua eu não vou querer, eu não sou obrigada, eu vou lhe trair, problema seu. Problema seu se você me trair. Eu não vou ser como você quer, porque eu também não consigo ser como você quer, então ou você vaza ou você se conserta. Eu jogava muito limpo, sabe? Jogava muito limpo. Porque eu acho que as pessoas têm que ser verdadeiras. E muita gente não quer ser verdadeira. Ela tá falando, criticando o outro, mas tá o tempo todo se vitimizando porque ela não quer fazer aquilo que aquela pessoa quer que ela faça. Ela não assume que ela não quer. Então, nessa época, eu assumi para ele. Eu não quero ser como você quer, eu não vou fazer o que você quer. Ou você se conserta para eu ser como você quer, ou você pode trair, pode ir embora, pode fazer o que você quiser. Eu não vou fazer o que você quer. Ou você tenta mudar para ser como eu quero, para poder eu ser boa, ou então você já devia ter vazado. Já devia ter vazado. Porque só pode nos girar bem uma pessoa que quer que eu seja como ela quer, mas ela não quer ser como eu quero. Não gira bem. E se não gira bem, estamos fazendo o quê? Tapando buraco, tapeando, tá chorando a morte da bezerra. Para mim não cola isso. Temos que olhar que a gente não tinha uma contabilidade, não tá dando errado. Firmou o relacionamento aí na base da amizade, na base da farra, porque era muito bom de farra, porque dividia as contas, mas ó, já deu no que tinha de dar. E tem pessoas que não têm coragem de assumir isso. Elas não têm coragem de assumir essas verdades. Que tomou decisões erradas. Quer dizer, eu perdi um relacionamento que realmente valia a pena na minha vida, que era aquele homem. Um homem decente, um homem de bem, um homem que não tinha vícios. Mas tinha outros problemas. Eu também não botei na balança os problemas. Eu não queria. Eu não queria. Eu achava bons presentes, mas não queria o homem. A verdade é essa. Entende? Então, quando você não quer, você não olha. Você olha como você quer. Quando uma pessoa ela é altamente egoísta, ela olha como ela quer e não como é a situação. Então, ela faz o sepulcro, ela cai ao sepulcro, ela dita como ela quer. Ela sabe o que é que ela quer. Ela quer viver de curtição, vai viver de curtição. Depois a conta vai chegar. Que foi o meu caso. Foi muito bom uma fase da curtição. Depois a conta começou a chegar.
Uma pessoa que ela vive de curtição, que ela vive de vícios, que ela vive de momento, vive de farra, a conta vai chegar. E aí? Quem tem culpa? Eu que quis. Mas não quero mais. Entendeu como é que funciona? Mas não quero mais. Mas tem pessoas que querem assumir a mentira como verdade a vida toda. Então, na vida toda, ela vai estar fazendo como Esaú. Maltratando, criticando, julgando e condenando, porque ela tomou decisões erradas. Ela não olhou o que foi que ela fez. Ela não olhou o que foi que ela fez. E por isso, a graça não é derramada. Na leitura você percebe, não é verdade? Na leitura você percebe. A graça de Deus não é derramada. Então, se eu carrego raiz de amargura, quando tem uma raiz de amargura em uma casa, existe falta de perdão, as pessoas não conseguem perdoar, não conseguem falar a verdade, só conseguem condenar, só conseguem blasfemar. Não vem a memória dela onde foi que ela errou. Onde foi que eu errei? Eles não querem ver. Eles querem dizer que eles são casados, que aquilo é um casamento, que é Deus que não abençoa. Então entra na fornicação, na traição, na prostituição, nos vícios, na blasfêmia, que onde tem tudo isso, só tem blasfemadores, murmuradores, profanos, mentirosos. E aí você percebe a falta de congruência de entrar no sentido de novo. Como é que vai entrar no sentido de novo se as pessoas não reconhecem o próprio erro? Então nessa época eu conheci meu erro. Eu errei mais uma vez, me relacionei por momentos, por farra, por carência, errei de novo. Só posso estar doida. Então aí caí fora, chorei um bocado, mas entrei em outro relacionamento errado. Porque Deus explica, se há raiz de amargura, todos que se aproximam de mim são pessoas mentirosas. Se eu sou injusto, se eu não quero ver o meu erro, se eu não quero me arrepender de pecado, todos que se aproximam de mim, que se envolvem comigo, é porque carregam um sentimento parecidíssimo. Então é como imã. Vai ter outros defeitos, mas vai ter defeito. E eu vou ver problema na convivência. Entende? Porque se eu não sou sarado, se eu não abro a minha boca para confessar que eu erro em nada, se eu me vejo uma pessoa perfeita, então, por mais que eu queira, eu vou conviver, mas eu vou ver essa barreira, essa dificuldade no diálogo com aquela pessoa. Porque eu quero a pessoa como eu quero, mas eu não vou saber ser como eu devo ser. E aí você percebe onde foi o erro. Onde é que foi o erro? Quer dizer, como é que conserta isso tudo? Só conserta buscando a Deus, aceitando Jesus, confessando o pecado. Para que Deus limpe a raiz de amargura, para que Deus faça a remissão, a lavação de alma, entende? Porque é que Esaú só cometeu mais erros, e a mãe dele também, né? Gerada por impulsos, por mentiras, e impulsionou o filho a mentir. Não, meu filho, Deus disse que é você que vai dominar. Deus disse que você vai dominar. Então, engana o seu pai, engana o seu pai. O pai tá cego, vai morrer. Direito da primogenitura é seu. Entende? Então, ele impulsionou o filho pro erro. Onde, na verdade, o filho já não estava nem mais errado. Porque o irmão tinha vendido. Se ele deu a primogenitura, ele já se sentiu no direito. Mas de enganar o pai, estava errado. Ele enganou o pai cego, na beira da morte. E aí, a condenação foi partida como um bolo. A mãe não conviveu com os filhos, o irmão botou para matar o outro, ela perdeu os filhos, perdeu o marido, e a primogenitura realmente foi para o que o irmão vendeu. Se o irmão vendeu, Deus ele age em cima da palavra. Existe a palavra, foi feita legalmente, o irmão vendeu, comeu, matou o desejo da carne dele, que estava com fome. Para que me serve essa primogenitura?
Pra que me serve? Tá vendido. Depois ele queria a benção do pai, não conseguiu mais. Aí você entende a bagunça emocional dessas pessoas que não entendem debaixo da lei como funciona a palavra. Como é que funciona a palavra? Então eu não posso transformar a mentira em verdade. Se existe uma base de mentira, a convivência é bagunçada. É uma convivência só de aparência. Não se mistura muito, porque a pessoa tem ressentimento. Tá ali. Ela não quer retroceder, ela não quer abrir a boca, ela não quer dizer que errou. E aí é impossível a convivência. A convivência é debaixo de conflitos. É relacionamento tóxicos. Entende por quê? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.